Olá, meu nome é Caroline Dias Grossi e eu venho apresentar o trabalho Aplicação de algoritmos de visão computacional em estimativas de velocidade de escoamento em fragmentos de rocha em calha vibratória. Esse trabalho é parte de um projeto desenvolvido no Laboratório de Escoamento de Fluidos Júlio Massaroni, localizado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O grupo de pesquisa envolvido nesses estudos é formado por 3 professores orientadores, Cláudia Scheid, Luiz Meleiro e Luiz Calçada, por mim e por 3 alunos de iniciação científica, Yuri, Chalene e Débora. A visão computacional é um segmento da inteligência artificial que vem sendo muito explorado nas últimas décadas e permite a adaptação e automatização de tarefas que aparentemente poderiam ser realizadas apenas por seres humanos. Dentre elas, as mais comuns envolvem o reconhecimento de pessoas e de objetos em uma variedade de cenas. Atualmente, uma técnica muito utilizada no reconhecimento é a detecção por pontos-chave, que são pequenas partes do objeto capazes de caracterizá-lo e confirmar sua presença em cena. A principal vantagem é o menor custo computacional associado à detecção para o caso de imagens com alto nível de correlação entre pixels e com altas dimensões. Existem na literatura diversos tipos de detectores de pontos-chave que possuem métodos diferentes. Apesar disso, todos consideram que um objeto é formado por uma região de pixels invariante localmente, e é isso que permite a detecção. Isso significa que, se as condições de aquisição forem mantidas, a sequência de pixels encontrada das bordas para dentro de um mesmo objeto sempre serão as mesmas. Essa característica permite identificar o mesmo objeto em 2 cenas obtidas em momentos distintos, a chamada correspondência, e assim mapear o seu deslocamento. Nesse trabalho, foram utilizados 3 detectores: Harris e Surf, que buscam pontos de canto para caracterizar o objeto, e MISUR, que busca por regiões maximamente estáveis para poder caracterizar um objeto. Assim, a proposta desse trabalho é realizar estimativas de velocidade de escoamento utilizando fragmentos de rocha diversos a partir da aplicação de técnicas de processamento de imagens e utilizando detectores de visão computacional. O estudo ainda está em desenvolvimento, mas tem como objetivo final o monitoramento de cascalho em sondas de perfuração de petróleo. A metodologia é dividida em parte experimental, de aquisição de vídeos, e parte computacional, de desenvolvimento do algoritmo. A unidade experimental é composta por um silo de armazenamento de sólidos acoplado a uma calha metálica, por onde os sólidos escoam. Adjacente ao silo encontra-se um dosador vibratório responsável pelo escoamento. Foram utilizados fragmentos de quartzo, mármore, areia e granito, escoando a 3 intensidades de vibração diferentes. Todos os ensaios foram registrados pela câmera. A parte computacional foi desenvolvida segundo o algoritmo mostrado no fluxograma. O software é alimentado com os vídeos dos escoamentos que passam por etapas de pré-processamento. 2 frames sequenciais são submetidos à detecção de pontos de interesse e, na sequência, eles são correlacionados. Ao detectar um ponto, suas coordenadas são registradas e o cálculo do deslocamento é feito pela diferença entre as coordenadas desses objetos em cada um dos frames. A velocidade é então estimada dividindo-se o deslocamento pelo tempo de aquisição entre os 2 frames. Foram selecionadas as intensidades de 25%, 30% e 35% de vibração, e os escoamentos ocorreram de 2 formas diferentes, onde apenas um sólido foi avaliado inicialmente e posteriormente vários sólidos escoando simultaneamente. Para a análise de um único sólido em escoamento, foram medidas experimentalmente e estimadas pelo software a velocidade em 10 trechos da calha metálica. Os resultados podem ser vistos no gráfico da figura 6, onde os pontos em vermelho representam resultados experimentais e em verde os resultados estimados pelo software. O conjunto de dados inferior
representa a intensidade de 25% de vibração, o conjunto intermediário 30% de vibração e o conjunto superior representa 35% de vibração. O desvio da velocidade estimada em relação à experimental foi inferior a 10% considerando cada um desses trechos e inferior a 2% para a velocidade média em toda a calha, como mostra a tabela 1. Para vários sólidos em escoamento foram consideradas duas situações, avaliando toda a calha e avaliando apenas um pequeno trecho da calha. A tabela 2 mostra os resultados para a velocidade média na calha durante todo o escoamento, e os gráficos mostram o comportamento da velocidade ao longo do tempo para o exemplo do quartzo. Vale ressaltar que todos os detectores apresentaram bons resultados, com desvios menores do que 10% para a maior parte dos casos. Uma observação interessante é que, inicialmente, tem-se uma medida muito ruidosa que depois entra em regime permanente. Isso pode estar associado ao preenchimento da calha. Comparando rapidamente a velocidade e a área preenchida, é possível observar que o regime permanente é encontrado quando a área preenchida é maior do que 15%, e isso aconteceu para todos os ensaios. Essa é uma limitação do aplicativo. Uma estratégia para tentar minimizar essa limitação é reduzir o recorte de análise. Avaliando agora um trecho da calha, temos que a tabela 3 mostra os resultados para a velocidade média durante todo o escoamento para esse pequeno trecho e os gráficos, o comportamento da velocidade ao longo do tempo. Como esperado, a faixa ruidosa inicial foi reduzida e os desvios apresentados são, em sua maioria, menores do que 10%. Relacionando novamente a velocidade com a área, observa-se que para o caso do quartzo, a 25% de vibração, que foi o pior caso, a faixa ruidosa é diminuída próxima dos 15% de área preenchida, como esperado. A vantagem alcançada com a redução do trecho é a redução também no tempo de espera para o preenchimento mínimo, que passou de 12 segundos para 8 segundos. De acordo com os resultados apresentados, pode-se dizer que os algoritmos desenvolvidos têm a capacidade de estimar a velocidade de forma satisfatória para apenas um e para vários objetos em escoamento, considerando diferentes intensidades de vibração e recortes de análise variados. O detector de melhor desempenho foi o MISUR, de regiões. E uma proposta de trabalho futuro seria a validação desse sistema para escoamentos em tempo real. Muito obrigada a todos. Qualquer dúvida ou contribuição, entre em contato por e-mail. Até a próxima!